Pai, obrigado pela vida do meu irmão querido Otacílio, chamado pelo Senhor para ensinar a tua casa, Senhor. Abençoe o teu filho, usa ele nesta manhã e que a graça do Senhor esteja sobre ele, que a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O Otacílio está com a camisa, não é do Goiás não, né? Tá. Está desbotada. Se eu chegar com essa camisa lá, eu ia te titular. Né? E eu não dormi. Pessoal da integração comigo, por favor. Sarão chegou de viagem, está aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. Deus abençoe. Todos que nos visitam. Deus abençoe. Bom dia a todos, graças e paz. Nós vamos abordar o assunto de hoje. Vamos sempre fazer uma pequena revisão, bem rápida, para que a gente não estenda muito no assunto que vai ser ministrado nessa aula. Nós estamos vendo todo o processo da formatação da igreja aqui no Brasil. E essa formatação, ela foi um tanto complicada, porque no início não existiu uma liberdade religiosa, não existiu uma tolerância com a igreja protestante. A própria igreja católica era vinculada ao Estado, e por ser vinculada ao Estado, o Estado tinha uma grande influência nela, mandava, né, porque podia até indicar padres e bispos, mas mesmo assim a igreja católica desfrutava das benesses do Estado, quer dizer, ela tinha mais força, ela conseguia ter essa facilidade. A partir de 1808, com a vida de Dom João VI para o Brasil, que estava fugindo lá da guerra na Europa, de Napoleão, ele fez a abertura dos portos às nações amigas e nesse momento permitiu que os evangélicos pudessem vir e atuar legalmente no Brasil. Mesmo assim, existem algumas restrições, como por exemplo o casamento, né? Quem casasse na igreja protestante era considerado um casamento ilegítimo, porque o casamento legítimo era feito apenas pela igreja católica. Bom, mas foi um processo que foi desenvolvendo, foi tendo maior aceitação, e vários missionários, principalmente missionários americanos, vieram para o Brasil para poder estabelecer congregações aqui e também fazer divulgação da Bíblia. É claro que em alguns momentos distribuíam gratuitamente, mas em grande parte vendendo essa Bíblia. E aí começou a interiorizar a leitura bíblica, que era até então uma dificuldade. A igreja católica não tinha um trabalho eficiente e não pretendia que a Bíblia chegasse à mão de todos, até porque ela entendia que se isso acontecesse, o número de protestantes poderia aumentar em detrimento do número de católicos. Bom, mas com o tempo foi passando e Dom Pedro II começou a ter amigos protestantes, percebeu quanto seria benéfico a liberdade religiosa no país, e isso foi facilitando cada vez mais a montagem das igrejas aqui e algumas restrições normais que dentro desse processo. Por exemplo, você poderia ter uma igreja estabelecida, você poderia organizar uma congregação, contudo a sua igreja não podia ter por torre e cruz, porque isso caracterizava igreja. Então você poderia ter sua igreja numa casa comum, numa loja comum, mas não num formato de igreja. Com a instauração da República, isso foi quebrado, a igreja católica saiu do Estado, teve o cisma ali, que realmente separou o Estado da igreja, e com isso a igreja protestante também conseguiu mais evolução para desenvolver seu trabalho. Contudo, é claro que quando você faz esse movimento, quem se sentiu prejudicado vai fazer um movimento contrário. Isso a igreja católica continuou a trabalhar, lembrando que ela ainda era responsável por 98% da população. Então ela tinha sua força política, tá certo? Porque ela conseguia influenciar um grande número de pessoas. E em 1934, Getúlio Vargas concedeu várias exigências da igreja católica e ela novamente conseguiu reforçar suas linhas de frente.
A única coisa que ele não fez das exigências que eles tinham feito foi colocar novamente a Igreja Católica como a religião oficial do Brasil. Aí nós começamos a fazer um estudo das igrejas que foram estabelecidas, principalmente no final do século XIX, início do século XX, dentre elas a presbiteriana e a batista, mas mesmo essas passaram por modificações, por disputas, por cismas, tá bom? Agora, nós não estamos fazendo aqui o estudo de uma igreja. Nós estamos pegando, de um modo geral, o número máximo possível de igrejas, para que a gente possa ir abordando como elas caminharam nesse período. Obviamente, nós não estamos focando na igreja metodista, na igreja batista, na igreja presbiteriana. Então, nós estamos fazendo um apanhado de todos, inclusive parte da igreja católica. Aí a gente tem que trabalhar muito com datas, locais e nome de pessoas. Tá certo? Então não tem como a gente desenvolver uma história a respeito de uma igreja que talvez fosse até mais interessante. Por exemplo, se a gente tivesse pego a igreja batista e viesse contando a história dela, tem história, muitas histórias. Então a gente poderia estar tratando mais profundamente. Só que como a gente está falando da história das igrejas, nós temos que focar um leque maior do que simplesmente focar em uma. Outra coisa que nós precisamos estar muito atentos é que a igreja, ela não vive isolada do mundo, ela não vive e nem deve viver isolada do mundo. Então, por não viver isolada do mundo, nós sofremos influências do mundo no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar e até de pecar mesmo. Então, não tem como. A gente influencia o mundo, mas o mundo influencia a gente. O certo seria a gente ter uma influência maior fora do que de fora para dentro. Mas acaba a gente se modificando a forma de ver, modificando a forma de entender, e isso a gente acaba fazendo com que a igreja modifique. Agora, a igreja verdadeiramente cristã, ela não vai modificar para atender ao mundo. Ela modifica pelo avanço que tem de estudos teológicos, ela avança por ter uma aceitação maior das diferenças, tá certo? Mas as igrejas bíblicas, elas têm uma permanência mais ortodoxa. Inclusive isso é motivo de muitas vezes as igrejas se separarem. Porque muitas vezes dentro da própria igreja, você percebe que existe uma ala que está mais focada naquelas modificações que o mundo está passando, e existe uma ala que quer permanecer mais focada na tradição, na forma tradicional, como ela já vem trabalhando e estudando. E isso aí acaba criando alguns cismas, e cismas que desde o início do século passado que nunca mais fizeram com que as igrejas, e algumas igrejas se unissem, tá? Mas isso é um processo natural que vai acontecer. Por quê? Porque a gente acaba aceitando a influência externa, a gente acaba aceitando a influência do mundo, e isso acaba prejudicando a nossa conduta dentro das igrejas, tá? Eu estou falando de igrejas de modo geral, tá certo? Bom, e nessas mudanças, essas questões que a gente fala a respeito do mundo, por exemplo, nós temos questões sociais. Se você pegar as leis trabalhistas no início do século XX, aqui no Brasil praticamente não existia. Existiam algumas condições trabalhistas, mas não tinha. A lei trabalhista foi em 1946. Então, por exemplo, você não tinha, no início do século passado, você não tinha previdência social. Se alguém está reclamando da previdência nossa hoje, imagina no início do século XX que não tinha nada. Se você estivesse trabalhando e adoecesse e fosse para casa, você não ia receber. Chegava a uma certa época da sua vida que você poderia aposentar, você não ia aposentar. Por quê? Porque não existia previdência. Não existia um horário determinado para se trabalhar. Então, trabalhava-se mais que 8 horas, trabalhava-se 12 horas. Não existia uma restrição de idade. Você começava a trabalhar, dependendo da necessidade, você começava a trabalhar ainda criança.
Inclusive, há poucos anos atrás, ainda acontecia isso, não de forma legal no Brasil, não de forma legal, mas há poucos anos atrás, era comum você ver pessoas, principalmente de camadas mais humildes, pegando as crianças de 8 anos de idade e pondo para trabalhar para ajudar no sustento da família. Hoje, com não somente leis, mas hoje com a consciência maior da população, da sociedade, o que acontece? Nós não concordamos com criança trabalhando. Mas você pega uma criança de 8 anos, principalmente trabalhando em algumas condições que acarreta perigo de vida, ou trabalhando 8 horas por dia. A gente não aceita, naturalmente não aceita. O próprio empregador, que é mais consciente, não vai aceitar isso. É claro que um ou outro acaba acontecendo, né? Você pega crianças na rua, fazendo pequenos bicos aí para ajudar a família, é ilegal, a gente fica com dó, mas a gente tem uma questão social por trás ali extremamente grave, né? Bom, mas nós tínhamos, se a gente não tinha uma situação como a Previdência no início do século passado, as pessoas, elas dependiam, por exemplo, de ter mais filhos, porque quanto mais filhos elas tivessem, mais ela teria uma segurança no futuro, porque aí os filhos sustentariam os pais quando esses não tivessem mais condição de trabalhar. E isso era uma consciência geral, porque essa é a realidade. Então isso influenciou na igreja, que começou a ver essas dificuldades que a população passava, e com certeza a igreja começou a ter um ramo mais social dentro dela, preocupado com todas essas condições. E claro que isso vai pressionando o Estado, vai pressionando empresários. Por exemplo, um sacerdote que fosse pregar em uma determinada igreja, lá tem empresários. E quem está à frente? Se ele focar na área social, naquela pregação, o empresário que está ali, ele vai tocar na situação dele. Embora ele tenha uma dificuldade de aceitar, porque é no paradigma dele, ele acaba se conscientizando daquela condição. E aí, depois vieram as leis trabalhistas, que melhoraram bastante a condição do trabalhador, e automaticamente melhorou a condição da sociedade. Então a igreja, em determinado momento, trabalhou em função disso. Hoje as igrejas trabalham muito também na questão social, hoje em dia, porque a gente vê a comunidade passando por dificuldades econômicas, passando fome, se envolvendo com tóxico, e as igrejas, de um modo geral, ou ela desenvolve um trabalho por ela mesma, ou ela patrocina grupos que já fazem esse tipo de serviço. Então pode muitas vezes a gente não agir diretamente, mas indiretamente existe o auxílio. Nossa igreja aqui mesmo contribui com o pastor Márcio lá em Águas Lindas. Então contribui também lá em Padre Bernardo, com qual que é o nome da casa lá? Manaim. Eu estou lembrando daquele cantor que tinha um nome parecido. Bom, então você vê, nós não estamos aqui hoje mantendo aquela instituição, mas existe um trabalho que os irmãos saem daqui e vão lá fazer reforma, existe trabalho de doações, eles já vieram participar aqui da gente para fazer uma integração social. Então nós trabalhamos com isso, e várias igrejas trabalham com o mesmo sistema. Existem igrejas que colocam missionários dentro dos presídios para que levem o evangelho para aquelas pessoas que estão reclusas. Então, por que isso? Porque existiu movimentos, as igrejas foram implantadas e elas foram passando por desenvolvimentos, elas foram passando por mudança de comportamento, e acabou agregando esse tipo de ação na própria igreja. Então, ação social e ação política. Qual que é o erro disso? O erro é a igreja deixar de ser a igreja que prega a palavra, a igreja que está sempre estudando e seguindo a Bíblia, para ser um assistente social. Existe religiões, sem querer criticar, né, só um ponto de vista, que
tirou o centro, tirou Jesus do centro, e o centro é caridade. Não que a gente não possa e não tenha que fazer caridade, mas está desvirtuado. É uma atitude, é uma ação muito linda, muito importante, mas esqueceram Jesus. Existem outras que acabam se influenciando na política. Então a gente encontra aí vários pastores que acabam se candidatando, entrando para o mundo político. Eu quero crer que de início é uma boa intenção, que eu vou chegar lá e eu vou trabalhar em prol do cristianismo, mas ele acaba se contaminando pelo mundo. E como ele se contamina pelo mundo e ele é a liderança, a principal liderança dentro da igreja, obviamente essa contaminação passa para a igreja. Então ele deixa de ser, a igreja deixa de ser, ou tende a deixar de ser uma igreja cristã para ser uma igreja política. Então fica muito mais focado em quem nós vamos votar, o que o presidente está fazendo, o que o governador está fazendo, qual deputado que é nosso, qual deputado que não é nosso, e Jesus Cristo, se sobrar tempo a gente fala dele. Tá ok? Bom, então vamos continuar aqui para a gente entender essa instalação e esse desenvolvimento que tiveram as igrejas. A igreja metodista, em 1866, ela fez uma conferência anual metodista no Rio de Janeiro. Essa foi a menor conferência que a igreja metodista fez, que ela realizou. Ela era ainda incipiente, ela era pequena. Mas ela era ainda muito atrelada à igreja americana. E a igreja americana comandava essa igreja, embora tivesse aqui bispo, embora tivesse aqui o seu clero, mas a igreja era dirigida por igreja americana. Obviamente, não quer dizer com isso que a igreja americana seja ruim e que esse auxílio inicial seja ruim. A questão é, depois que você estabelece a igreja e que a igreja vai convivendo com pregação, com ações, nós começamos a perceber que lá é uma realidade, aqui é outra. A preocupação lá talvez seja diferente daqui. Lá tem, por exemplo, recursos, aqui não tem. Para você ver que essas igrejas, até hoje, elas bancam os missionários com recursos fartos. Não quer dizer que está sobrando para o missionário. O missionário é um herói, né? Mas ela tem condição, tudo que o missionário precisa para desenvolver o trabalho dele, a igreja tem recurso e repassa. E até hoje os missionários nossos estão precisando sair de igreja em igreja aqui no Brasil, pedindo a contribuição de um e de outro. Até eu estou agora com a ficha do pastor Charles, que ele está querendo voltar para Moçambique, e inclusive ele veio aqui depois, e solicitando doações individuais. Tem uma igreja que ajuda mais. Aí quando eu falo tem uma igreja que ajuda mais, ela contribui com R$300 por mês, como a gente já contribui aqui com a missão além, R$300. Quando você chega nos Estados Unidos e que apresenta todo um projeto, nos Estados Unidos, na Europa, eles bancam tudo isso. Agora imagina isso, no final do século XIX, a igreja metodista se estabelecendo. Então ela necessitava demais desse apoio. Só que à medida que ela se estabeleceu, ela começou a trabalhar, ela começou a ter sua membresia, ela sentiu necessidade de romper esses laços para situar na realidade que ela estava vivendo aqui no país. E isso acabou, como essa igreja americana de Nashville estava influenciando, cresceu esse movimento, e uma das igrejas, que é a Igreja Metodista do Sul, acabou cedendo a essa pressão americana, e isso aumentou cada vez mais essa indisposição. E em 1942 foi a primeira denominação metodista do Brasil. Então olha só, ela foi criada em 1886 e só em 1942 ela conseguiu esse desmembramento através do Concílio Mundial de Igrejas. Quer dizer, é um processo que muitas vezes você vê começar, mas você não vê terminar. Por quê? O prazo é muito longo, mas quem começa a plantar a semente lá atrás,
pode ser que quem vai colher o fruto seja seus filhos, seus netos. O importante é, aquilo que é correto, aquilo que é certo, tem que começar. Mesmo que seja difícil, o certo não pode ser postergado. Hoje eu estou postergado. Já ia falando de poltergeist também, né? Foi maravilhoso. Eu tremia até no reprise eu tremia de medo. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar da Igreja Batista. A Convenção Batista Brasileira foi em 24 de junho de 1907. Então essa Convenção Batista já foi no século XX. E a primeira Igreja Batista foi na Bahia. Perdão, a primeira Igreja Batista na Bahia, onde foi feita essa convenção. Tinham 43 delegados de 39 igrejas. Então você vê o seguinte, você já tinha estrutura, você já tinha as igrejas, você já tinha os pastores. Esses delegados foram para essa convenção e fizeram o quê? Eles fizeram uma normativa da igreja, uma constituição uma constituição da Igreja Batista. Então, nessa convenção, onde esses delegados esses 43 delegados foram e elaboraram essa constituição, uma constituição provisória, foi aonde se estabeleceu a Igreja Batista do Brasil. Tá? Porque até então não era uma congregação. Até então eram igrejas que caminhavam no mesmo rumo, mas não existia uma normativa, não existia um norte comum a todas essas igrejas. Em 1922, líderes batistas do Nordeste, eles fizeram um memorial aos missionários. Essas lideranças, eles criaram um movimento chamado Questão Radical. Essa Questão Radical, ela é um manifesto da convenção para participar das decisões da igreja, principalmente as decisões políticas. Ou seja, dentro da Igreja Batista, começaram a questionar o modo como estava sendo administrada essa igreja. Não estou dizendo aqui, até porque a pesquisa não chegou a esse ponto, daquilo que estava errado, ou daquilo que esse grupo julgava errado. Mas eles queriam ter uma participação maior, porque até então eles estavam sendo levados e eles queriam reforçar a liderança deles dentro dessa congregação. Bom, Igreja Luterana. Aí eles conseguiram esse avanço, eles conseguiram a estabilização dessa participação dentro da Igreja Batista. Igreja Luterana. 1886 surgiu o Sínodo Rio Grandense. O que é o Sínodo? O que é o Sínodo? Oi? Está lá em cima. Eu não ouvi. É a junção de várias paróquias que se formam um sínodo na região. Isso. O Rio Grandense, no Central. Exato. Isso é uma reunião das lideranças dessas igrejas. Eu vou falar porque senão o pessoal não ouviu, pode não ter ouvido aqui. São as igrejas de uma determinada região, pode inclusive ser igrejas de um país todo, tá? Mas no caso da Rio Grandense, aquelas igrejas que tem ali, a liderança convoca, a liderança maior convoca delegados, convoca as pessoas que são líderes dessas igrejas para participarem de uma reunião para decisões. E essas decisões, quando elas são tomadas, elas são implementadas, elas são implantadas naquelas igrejas.
Tá certo? Então, foi formado aqui um sínodo lá no Rio Grande do Sul. Em 1905, o sínodo da Caixa de Deus, ou Igreja Luterana, com ênfase confessional. Então, aí você está vendo que com o sínodo que foi feito no Rio Grande do Sul, fez da forma que foi feita a Igreja Batista, formou-se a Igreja Luterana. 1912 teve o sínodo do Brasil Central, ou seja, na região do Rio de Janeiro, foi feito, aí eu falo Brasil Central, dá a impressão que é aqui, né? Em 1912, poucas cidades existiam por aqui. Não existia Brasília, não existia, se não me engano, não existia Anápolis, se existia uma Curtela, não existia Goiânia. Então você tinha poucas cidades, a estrutura de pessoas aqui realmente não existia. Era quase que vivendo na floresta. Mas isso foi feito no Rio de Janeiro. Então também reuniu-se no Rio de Janeiro, fez o sínodo para que tirasse ali as decisões, a formatação daquela igreja. O sínodo rio-grandense e o sínodo luterano, que é essa lá que foi falar, filiaram-se à Federação Alemã das Igrejas Evangélicas. Então, olha só, esses dois sínodos que foram formados, eles se juntaram. Então, tinha o sínodo rio-grandense e depois formou-se o sínodo Brasil Central. Depois eles se juntaram e aí eles foram para a Confederação Internacional, que é na Alemanha. Isso vai estruturando a igreja e ela vai se fortalecendo. Cada vez mais ela vai se fortalecendo e ela vai ter uma direção doutrinária. E isso é mais importante do que a igreja ter força. Por quê? O pastor que está ali, a liderança que está ali, ele é passageiro, mas a igreja não. Então vamos supor, pastor Elias está aqui e ele conduz a igreja biblicamente. Aí ele é transferido, ele vai fazer um curso na Alemanha e lá ele é convidado para poder pastorear uma igreja. Aí ele vira e fala assim: seu Milton, o senhor vai tomar conta agora da igreja, o senhor é que vai pregar. Aí, se não tem uma diretriz aqui, se a diretriz é só do pastor, corre-se o risco do seu Milton entrar aqui e transformar a igreja, por exemplo, em pentecostal. Porque aí está na cabeça de quem está aqui na frente. E não pode ser assim. A igreja, ela tem que estar focada, ela tem que estar norteada, ela tem que estar seguindo diretrizes estabelecidas e fortes. Então, se o pastor Elias acontecer isso, for lá para a Alemanha e ficar lá pastoreando uma igreja, e o seu Milton assumir aqui, ele já sabe qual a linha que tem que seguir. E não só ele, todos nós, né? Se ele começar aqui e falar assim, ninguém quer falar em línguas, eu só falo em línguas quando eu vou falar aqui essas palavras, enrola a língua. Então ninguém vai aceitar, porque já existe uma diretriz, tá? Por isso que é importante essas igrejas estarem se unindo em sínodos, mas também em confederações. E em 1959, essa mesma igreja, a Igreja Luterana, ela filiou-se à Federação Evangélica do Brasil. Não sei se vocês lembram, se vocês não estavam aqui, na aula passada a gente estava falando a respeito das dificuldades que as igrejas evangélicas estavam tendo pela atuação da própria Igreja Católica, que estão retomando seus espaços, né? Então foi necessário que as igrejas começassem a se unir em confederações, mesmo denominações diferentes, mas ingressando na confederação para que defendesse os nossos interesses de um modo geral. E aí a Igreja Luterana também se filiou a essa confederação brasileira, Confederação Evangélica Brasileira. Aí nós temos a Igreja Episcopal. Em 1898,
ela Porto Alegre. Também, tanto a luterana quanto a episcopal, elas ingressaram no Brasil pelos alemães. Lembra quando Dom Pedro I entendeu que precisava trazer imigrantes para o Brasil, para que ocupasse as regiões brasileiras que estavam muito suscetíveis de invasões. Quando ele entrou, e precisava também de desenvolvimento, então vieram esses alemães, e esses alemães constituíram a igreja luterana e constituíram a igreja episcopal. E ela criou, nessa data de 1898, uma relação formal entre missões e a igreja dos Estados Unidos. Então, olha só, essa igreja episcopal, ela entendendo que é importante o trabalho missionário, que é característica dela, ela convencionou-se, ou ela filiou-se à igreja americana para que esse trabalho missionário pudesse ser feito. Gente, não é só recurso, não é só chegar e mandar dinheiro, porque se alguém pegar e colocar na minha mão 20 milhões de dólares, você pode ter certeza que nem da CAESB eu sabe, eu não sei como usar o dinheiro. Se eu sair da CAESB, daqui 2, 3 anos eu estou batendo na porta daqui. Oi. Então eu estaria batendo lá de novo, porque eu sei gerenciar dinheiro, eu sou empresário, eu sei aplicar na bolsa, eu não sei. Então eu precisaria de alguém para me orientar como eu fazer com esse meu dinheiro seja verdadeiramente útil. Então, da mesma forma, aqui não tinha-se experiências com o brasileiro, então não era só a igreja americana mandar dinheiro, mas era toda uma orientação de como proceder, como organizar aquilo que era mais eficiente, aquilo que era menos eficiente. Como essa igreja tinha a missão como uma das alavancas dela, como um dos pilares dela, ela fez passou a ser formalizada essa relação entre eles. Lucien Lee Kissolvink foi o primeiro bispo residente da Igreja Episcopal Brasileira. Americana. Em 1940, o primeiro bispo brasileiro foi Atalício Teodoro Pitan. Então, olha só, em 1940 foi o primeiro bispo da Igreja Episcopal que era brasileiro. Até então era o Luciano, sei lá. Em 1952, no sínodo da Igreja Episcopal Brasileira, já contava com 3 bispos, ou seja, em 1940 nós tínhamos o primeiro, em 1952, 11 anos depois, tinha-se 3. E a Igreja Episcopal Brasileira obteve a emancipação administrativa da Igreja Americana somente em 1965. Então veja, essa formatação da relação começou em 1898, e somente em 1965 eles desmembraram. Às vezes desmembra, quadrípula, às vezes desmembra por necessidade mesmo, entendendo que ela já tem maturidade, aquela igreja já tem maturidade para desenvolver o seu trabalho, porque aí já pegou experiência, já tem uma membresia que consegue trabalhar e sustentar essa igreja, e já não necessita da americana. Então conseguiu. Gente, mais de 65 anos, 67 anos para conseguir. Aí nós temos agora as denominações históricas, a partir de 1964. O que aconteceu em 1964? Alguém? Vocês vão lembrar? Os militares assumiram o poder no Brasil.
Alguns consideram como golpe, alguns falam que não, que estava dentro do processo democrático. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Mas em 1964, observa aquilo que eu falei da questão política e social, que acaba influenciando as igrejas. O Brasil, pré-64, estava sendo governado por um presidente comunista. E naquela época, o comunismo não é como o de hoje, que ganha essa eleição e que vai tentar transformar o Brasil numa sociedade mais socialista, mas que a gente tem internet para a gente falar que está certo, está errado, a opinião é mais livre, alguns abusos não é possível de serem cometidos, embora, né, a gente tem algumas restrições. Mas naquela época existia uma influência ainda muito forte da União Soviética e de Cuba. Então queria se fazer, em 4 anos, que foi o governo comunista que tinha aqui no Brasil, que era João Goulart, fazer uma transformação no Brasil, passar o Brasil de capitalista para comunista. E aí começou a ter vários atritos no Brasil. Se vocês entrarem na internet e pesquisar fontes reais, isso aí, não aquelas que são maculadas, mas pesquisar, o Brasil estava tendo greve para todos os lados, estava tendo insubordinação nas Forças Armadas, e isso tudo instigado pelo próprio governo, porque ele entendia que aquilo ali facilitaria a implantação do modo dele gerenciar. Bom, só que isso foi porque o Jânio Quadros renunciou. O Jânio Quadros renunciou, o Jânio entrou, tinha essas ideias socialistas muito afloradas. Na época, o presidente era uma eleição e o vice-presidente era outra, eles não eram juntos na chapa. Existia uma eleição para o vice-presidente. Com a renúncia do Jânio Quadros, o Jânio assumiu, e quando ele assumiu, ele implantou essa série de medidas e começou a ter vários tumultos no Brasil, insubordinações, greves gerais. E aí os militares vieram e assumiram o Estado, porque o próprio Congresso, em votação, colocou isso como uma legalidade, porque na Constituição já existia. Bom, eu estou falando isso, um resumo mais do que aconteceu, só histórico, e não estou fazendo aqui uma condição de julgamento que foi certo e que foi errado, tá? Foi isso que existiu. Mas você imagina que a sociedade de 64, a sociedade brasileira estava extremamente confusa. Primeiro, muita greve e o Brasil desorganizado. Aí entraram os militares, aí começou a ter protestos contra os militares. Então, um chamava de golpe, começou a ter guerrilha no Brasil. Então, a cabeça do brasileiro, a forma do brasileiro pensar, estava passando por uma transformação muito grande. E ele sentiu o impacto disso. E isso acabou influenciando todas as igrejas. Bom, então, 2 eventos nos anos 60 que foram cruciais. Primeiro, o Concílio do Vaticano, em 1962 até 1965. Então, nesse período de 62 a 65, o Vaticano, a Igreja Católica, ela fez um concílio. E nesse concílio, marcou a abertura aos protestantes. Então, eles começaram a chamar os protestantes de irmãos divididos, irmãos separados. Tá certo? Ou seja, imagina que a própria Igreja Católica começou também a quebrar seus paradigmas. Dizem, eu não estudei o concílio de 62, mas dizem que foi uma guinada muito grande na Igreja Católica e que ela mesma se aproximou, ou deu liberdade para se aproximar bastante do protestantismo, inclusive em cultos. Hoje, por exemplo, a carismática, ela tem um caráter de algumas igrejas evangélicas, embora continue sendo católica, tá? Mas bem mais próxima à igreja evangélica pentecostal. Novas concessões sobre cultos, missão da igreja
e relação com a sociedade. Também teve essa relação com a sociedade, que a Igreja Católica começou a se aproximar mais, principalmente na questão social. Mas nós temos também questões políticas. Vocês lembram daquela freira que morreu lá no Pará, assassinada? Aquela freira estava num trabalho missionário da Igreja Católica e ela estava trabalhando junto às pessoas sem terra. Não estou falando aqui que foi certo matar, que não foi, que o sem terra está certo, não foi. O que acontece é para você ver que a Igreja Católica está entrando nas questões políticas. Ela tem departamentos missionários nela que está avançando nesse rumo. Como também existem missionários que também trabalham com a questão social. Por exemplo, a caridade. A caridade, acho que a São Vicente de Paula trabalha muito com... Oi? Ah, sim, os vicentinos, que também trabalham muito com caridade. Então, o que foi? Através dessa regularização aqui do Concílio de 1962. E em 1964, como eu disse, a questão, aí já próprio do Brasil, a questão dos militares. Gente, e não foi só o Brasil, foi toda a América Latina, tá? Exceção de um ou outro país, como Venezuela, que não teve essa intervenção militar. Bom, aí nós temos a Igreja Presbiteriana nesse período. Teve o fim do antigo relacionamento com a Igreja Presbiteriana do Brasil, com as missões norte-americanas. Ou seja, a IPB cortou as relações com as missões norte-americanas. Igual eu falei, muitas vezes não é chegar lá, brigar, é porque muitas vezes já não é aquele momento, entende-se que já não condiz mais com aquele momento, então interrompe-se o trabalho. Em 1972, a igreja rompeu com a Missão Brasil, mas estou lendo de novo? Não, com a Missão Brasil Central. A causa foi a foi a adoção da Confissão de 1967 pela Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos assumiu um papel muito liberal, o que não condizia com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu essa relação, porque estavam caminhando em sentidos diferentes. Se não me engano, hoje até nas igrejas presbiterianas americanas é permitido casamento homossexual, tá certo? Então, por isso que teve esse rompimento, porque lá passou a ser mais liberal. Por que, gente, só fazendo um adendo, por que lá passou a ser liberal? Lembra de eu falar da influência da sociedade nas igrejas? Ora, lá nos Estados Unidos, nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, os jovens começaram a questionar, escuta, eu vou dedicar minha vida aqui para ir morrer na guerra. E depois da Guerra Mundial, ainda teve a Guerra da Coreia. Posteriormente, mais adiante disso aqui, ainda teve a Guerra do Vietnã. Então eles se revoltaram com isso, eles queriam um novo modo de vida. Então a juventude americana começou a procurar um novo modo de vida, e aí veio aquele movimento hippie. E o movimento hippie era um movimento paz e amor. Vamos fumar maconha, vamos ter sexo livre, vamos aproveitar a vida, porque eu não sei até quando eu vou viver, então eu vou aproveitar a vida. E isso aí causou, já teve o rock que entrou, olha só que interessante, o rock que entrou na sociedade americana, e aí os jovens queriam sair para dançar, para divertir. Então mudou o padrão de comportamento americano, que até então era muito conservador, passou a ser um movimento, passou a ser uma sociedade liberal. Não é toda liberal, mas grande parte. E depois ainda veio o movimento do feminismo. Ora, a igreja deixou todos esses movimentos influenciarem o comportamento da igreja. E aí ela passou a ser mais liberal. Quando ela passou a ser mais liberal, a Igreja Presbiteriana do Brasil rejeitou isso e se separou de vez. E hoje dificilmente volta a unir, porque está mais a conduta e o direcionamento doutrinário está cada vez mais distante, tá?
Eu tinha olhado ali e estava assustado, porque eu vi 10h43, é 10h33. Eu falei, que é isso? Está muito longe. Em 1933, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu relações com a Igreja Unida, criada em 1958, e firmou novo convênio com a missão da Igreja do Sul. Em 1948, vocês podem ver que deu um retornozinho aí, o Conselho Mundial da Igreja participou do Conselho Mundial em Amsterdã, e a ênfase era o ecumenismo e nas questões sociais. Então, quando, em 1948, nessa conferência lá em Amsterdã, foi determinado, foi discutido e foi colocado essa questão mais ecumênica e também a igreja mais social. A Igreja Presbiteriana Brasileira não concordou com essa posição. Lembra que eu falei, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque sim, é obrigação da nossa igreja, das igrejas, ter o seu foco social. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas igrejas deixaram de ser igrejas cuja a palavra de Deus é o centro, para que as questões sociais passem a ser o centro. E o ecumenismo, ou seja, o culto ecumênico, você vai padronizando o culto com as outras igrejas. Então aí começou a ter essa divergência. Por exemplo, um exemplo rápido é igual com a Igreja Batista. Como que é o nosso batismo? O nosso batismo é imersão em água. Aí você coloca a pessoa totalmente dentro da água para que ela renasça como nova pessoa. Como que é a presbiteriana? É só a aspersão de água na cabeça da pessoa. Então, você já pensou? Parece coisa simples, mas são conceitos diferentes. E aí, a gente acha que se eles mudarem é muito bom. E se eles falarem para a gente mudar? Então começa, por isso esse ecumenismo é mais complexo do que a gente imagina. E é claro, eu estou dando um exemplo, tem vários outros assuntos até mais impactantes, né? Em 1966, teve um concílio em Fortaleza, da Igreja Presbiteriana Brasileira, e que teve uma forte reação à conservadora do Supremo Concílio. E teve a eleição de Boanerges Ribeiro. Esse Boanerges Ribeiro, que foi o líder da Igreja Batista, que foi quem lutou contra essa nova metodologia de ecumenismo e também de cunho social prioritário. Principais preocupações: a ortodoxia, a evangelização e a rejeição do ecumenismo. Então, isso foi o que a Igreja Presbiteriana Brasileira estava preocupada, e ela definiu que isso aí era questão a ser discutida e aprovada ou rejeitada. Que foi, olha só, a ortodoxia. A ortodoxia é manter os padrões mais conservadores da igreja. A evangelização, como eu devo fazer evangelização e como eu devo levar a evangelização ao povo. Através de missão, através de ação social. Então isso aí também era uma preocupação. E eles estavam rejeitando o ecumenismo. Aí criou-se um grupo dissidente dentro da Igreja Presbiteriana. O Presbitério de São Paulo e a Aliança das Igrejas Reformadas, em 1974, ela queria uma doutrina mais flexível. Ou seja, a Igreja Presbiteriana Brasileira não concordou com a Conferência de Amsterdã, rompeu os laços com ele e ficou só a IPB. Mas dentro da IPB também tinha movimentos que queriam que a doutrina da igreja fosse mais flexível, mais branda. E aí causou uma separação dentro da própria Igreja Presbiteriana.
Em 1978 foi criada a Federação Nacional das Igrejas Presbiterianas, FENIP. Então, nesse momento que criou essa divergência da igreja presbiteriana no Brasil, onde um grupo queria que a igreja tivesse uma doutrina mais flexível e que não conseguiu, rompeu-se, dividiu a igreja e criou-se a igreja presbiteriana independente. Então, olha só, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a IPB, ela é mais ortodoxa e a IPI, ela é mais flexível. Porque muitas vezes a gente até, ou a gente mesmo, ou a gente orientando alguma pessoa, a pessoa chega e fala: estou frequentando a igreja presbiteriana. Aí daí você tem um conceito dessa igreja, entendeu? E a pessoa está te pedindo orientação. Aí você fala: não, a igreja presbiteriana é assim, assim, vale a pena. E muitas vezes você não sabe se você está falando da IPB ou da IPI. Então temos que tomar esse cuidado para que a gente oriente, se vier a pessoa, ou até mesmo a gente. Se você muda, vai para outra cidade, chega lá tem igreja presbiteriana, e você fala: aqui não tem igreja batista, eu vou aqui na presbiteriana, que é de excelência. Então você tem que saber que tipo de doutrina essa igreja está tendo, para que você não corra o risco de chegar nessa igreja e começar a ter confrontações que você não concorde, e você ou você acaba confrontando a igreja, ou a igreja te confronte, que você saia magoado daquela instituição, tá? Então isso tem que ser tomado cuidado. A igreja presbiteriana independente, internacional, ela inicialmente teve uma postura menos rígida que a IPB, ou seja, mais flexível. A partir de 1972, ela foi mais inflexível quanto ao ecumenismo, ou seja, no início ela estava bem mais flexível, depois ela começou também a retomar algumas coisas. Por exemplo, o ecumenismo, que ela passou a ficar mais restrita a isso. E também a renovação carismática. Em 1973, um segmento separou-se, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Então, criou-se outra igreja presbiteriana, agora renovada. Então, você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente e Igreja Presbiteriana Renovada. Independente Renovada. Depois dessa Igreja Presbiteriana Independente Renovada, se juntou a IPB novamente. Olha só que bagunça, né? Que coisa doida. Olha só. E formou a Igreja Presbiteriana. E aí formou a Igreja Presbiteriana Renovada. Então você imagina. Tá vendo? Que é natural que tenha essas divergências. Isso tem divergência na casa da gente. Entendeu? Você fala: meu bem, vou jogar bola. Ela fala: não. E aí? Se você for, imagina a cara da mulher quando você voltar. Aí o que você faz? Olha, nós temos divergência, mas nós vamos entrar aqui num acordo. Eu fico. Tá? Mas quando se tem divergência, tem que se chegar, ou é bom que se chegue a um acordo. Só que existem questões que essas pessoas que compõem essas membresias aqui, que ficaram tão intransigentes, que tiveram o seu cisma dentro da própria igreja. E depois, quem saiu, ainda teve seu cisma. E quem saiu do cisma voltou, né, para poder congregar junto à antiga igreja. Então, para você ver que o certo, o correto seria estar dentro de um reconciliamento, se estivesse focado não na vontade do homem, mas estivesse focado em Deus. Então, muitas vezes a gente faz esse tipo de separação porque o meu coração é só para o homem. Embora eu esteja embora eu esteja utilizando
a doutrina, entendeu? Entendendo que a doutrina de uma forma diferente da outra, mas quando se separa, quando dá para identificar o aconselhamento, é porque você não está vendo uma direção única dentro da palavra de Deus. E aí os homens deixam se levar muitas vezes por vaidade, deixam se levar por orgulho, entendeu? Por poder, porque tem gente que quer poder dentro da própria igreja. E aí, em vez de ceder, em vez de parar e falar, não, vamos analisar o que a Bíblia diz, vamos fazer um estudo aqui, vamos passar anos estudando isso, muitas vezes separa. Eu não estou falando do caso específico da IPB. Eu não peguei a IPB e estudei para ver os motivos, quem foi certo, quem foi errado. Eu não peguei quais são os pontos polêmicos e aprofundei. O que eu estou dizendo é, de um modo geral, as igrejas acontece isso. É como assim, muitas vezes você fala assim, ó, eu não sento naquela ala de lá, porque aquele pessoal dali gosta de jogar bola, eu gosto de jogar vôlei, eu sento aqui. Então tá errado o foco da igreja. Geralmente quando separa, tá errado. Porque deixaram de focar nas escrituras e está focando no que o homem pensa. Está trazendo, em vez de estar pegando da Bíblia e tirando o conhecimento e a interpretação, está pegando o que o mundo está dizendo e está tentando encaixar aqui. Tá? Passei a página aqui porque eu queria achar isso. Igreja Batista, depois de 64, a gente já tinha falado da Batista, né? Agora depois de 64. A Igreja Batista, e aqui a gente encerra, tá? Viu, seu Milton? A marmita não vai azedar, não. A Igreja Batista, caracterizados por forte ênfase evangélica, realizou grandes campanhas. Em 1960, Billy Graham pregou no Maracanã, no 10º Congresso da Aliança Batista Mundial. Então, a Igreja Batista, ela é focada no Evangelho, a gente sabe porque nós estamos aqui. Então, quando vai se fazer qualquer estudo, vai se fazer pregações, em cima da palavra. Eu acho que vocês sabem, mas nunca é muito a gente está falando. Existem igrejas que sobem no púlpito para falar o que o pastor acha. Tá? E muitas vezes não está nem falando de Deus, muitas vezes está falando de questões a par da Bíblia. E a igreja evangélica prima por ser evangélica, fazer a ênfase no evangelismo. Está aqui. E outra coisa interessante que eu não sabia, que o Billy Graham teve aqui no Brasil em 1960. Eu já tive a oportunidade no YouTube de assistir as pregações dele, realmente muito, muito boa, são muito boas. Bom, depois João Filson Soren, da primeira Igreja Batista do Rio, foi eleito presidente da Aliança Mundial. Em 1965, a campanha nacional de evangelização, 1965, 1964, militares assumiram o poder. 1965, a Igreja Batista começou um movimento que é a Campanha Nacional de Evangelização. Essa campanha nacional de evangelização, ela tinha um culto político por trás, que era contrário aos militares, tá? Então aqui teve um cunho político nessa questão aqui, que era reagir contra os militares no poder. O lema foi: Cristo, a única esperança. E eles esperavam soluções, eles não concordavam com soluções meramente políticas. E eles achavam que soluções meramente políticas eram ineficientes. E eu concordo com isso mesmo. Nós afastamos de Deus, tá certo? A política brasileira afastou de Deus, não temem Deus,
E cada vez mais a gente fica envolvido aí em escândalos, a gente vê que parte da população nossa ainda está muito longe de acesso às coisas básicas que a gente tem. Então, eles entendiam aqui que não podia ser tomado decisões meramente políticas para solucionar as questões brasileiras. E esse movimento, essa campanha que foi feita, teve como principal foco uma reação contra os militares. A campanha das Américas, de 1967 a 1970, e cruzada Billy Graham, no Rio de Janeiro de 1974, foi uma campanha nacional de evangelização. Isso é outra campanha das Américas. Então eles fizeram essa campanha das Américas de 1967 até 1970. O que é isso? É sair mesmo para fazer evangelização. Missões dentro do Brasil, pregações fora da igreja, sair das paredes da igreja. E nós tivemos aqui também de 78 a 80 também tivemos uma campanha, que é a campanha outra campanha nacional de evangelização. Então olha só, citamos aqui 3 campanhas que foram feitas. Uma em 65, outra que começou em 67 terminou em 70, e outra que começou em 78 e terminou em 80. Então a gente vê que o movimento batista, a igreja batista, ela teve também os seus momentos de sair de suas paredes e ir para a evangelização, ir para as missões, e isso é muito importante. Lembrando, no início que eu falei aqui, da igreja batista, ter um foco na evangelização, certo? Aula que vem nós vamos falar da igreja metodista, luterana, e por fim nós vamos falar das igrejas pentecostais. Eu queria ter terminado essas duas para deixar só o pentecostal para a semana que vem, mas o assunto é pequenininho das duas aqui. Aí nós vamos falar da pentecostal, que aí a gente vai ver a criação da Assembleia de Deus, depois ela vai desmembrar em Deus é Amor, e ainda tem as igrejas neopentecostais aqui, que como chama? Universal, Reino de Deus, e outras também que são neopentecostais. E é interessante a gente ver porque foi feito esse desmembramento, e a igreja Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal, hoje é o maior número de igrejas que tem no Brasil, disparadamente. A segunda é a Batista. Alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos encerrar. Pois não. Essas igrejas batistas, no caso, porque você fala dos presbiterianos, né? Porque no Brasil, a independente é reformada. A batista, ela tem o mesmo consenso, assim, doutrinários, ou houve também essas ensinanções? Socorro, do material que eu estou trabalhando, que é um livro que o pastor Elias me passou, e também um texto que ele me passou, não encontrei nada que dissesse que a igreja batista tivesse esse cisma. O que a gente vê hoje são outras igrejas que têm denominação batista, mas não proveniente de um cisma com a nossa igreja, né, com a nossa congregação. Mas assim, existe, por exemplo, a igreja batista Ebenezer, por exemplo, que ela mas não foi um cisma, não foi um cisma da igreja batista, tanto que ela tendenciosa mais a ser pentecostal, né? Então não encontrei nada até o momento em que focasse uma divisão da nossa igreja. Eu vou até dar uma pesquisadinha, que de repente pode até ser que depois desse período aqui tenha tido um, ou até antes, vou dar uma pesquisadinha nisso para ver se tem alguma coisa, mas até agora não encontrei nada. Mais alguém? Sumiu? Então vamos fazer uma oração para fazer o encerramento? Senhor meu Deus, mais uma vez queremos agradecer por essa oportunidade. Queremos
estar sempre presente em Ti, que a nossa igreja esteja sempre unida no Teu nome, Senhor. Que a nossa igreja seja realmente baseada nas Escrituras, que o engano não contamine nossa igreja, Senhor. E assim como de outras igrejas históricas, igrejas sérias, Senhor, que toda vez que tiver algum conflito ideológico, doutrinário, que eles consigam, através das Escrituras, chegar num consenso e ser aquilo que o Senhor desejar, e não o que o homem deseja. Senhor, meu Deus, nos proteja, nos fortaleça, que o nosso conhecimento seja útil para que muitas pessoas possam chegar até Ti, Senhor. Nós oramos nesse dia, agradecemos em nome de Jesus. Amém.